Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós iremos começar a filosofia oriental. A filosofia oriental, ela é bastante particular, embora posteriormente ela acabe se aproximando da filosofia ocidental, como nós veremos oportunamente. Então, inclusive até mesmo a própria noção de filosofia oriental, é até importante fazer essa divisão, porque na antiguidade a filosofia oriental ela irá correr num caminho bastante separado da filosofia ocidental, embora muitas preocupações sejam comuns, como a composição do cosmos, como política, ética, moral, tradição. No entanto, a filosofia oriental ela tem várias diferenças com relação à filosofia ocidental. Primeiramente, ela é mais antiga. Isso nós já vimos anteriormente, que enquanto a filosofia ocidental ela se iniciaria com Tales de Mileto e a escola jônica, lá por volta de 600 a.C., antes disso nós já tínhamos algumas manifestações filosóficas no Oriente. Então, se nós considerarmos essas manifestações filosóficas como filosofia, no sentido nato da palavra, nós podemos dizer, então, que a filosofia oriental ela é cerca de 2.000 anos mais antiga do que a filosofia ocidental. E outra característica também que chama a atenção da filosofia oriental e que é diferente da filosofia ocidental é que a filosofia ocidental ela surgiu como uma reação às explicações míticas, ou seja, considerou-se que as explicações míticas não eram suficientes para explicar a realidade e buscou-se então uma alternativa racional. No caso da filosofia oriental, a ruptura entre religião e filosofia será quase imperceptível quando ela ocorrer. Na verdade, nós teremos os primeiros sistemas filosóficos orientais ou baseados na religião, ou que originarão novas religiões. Então, enquanto no Ocidente, na Antiguidade, nós vamos ter um certo distanciamento da filosofia com a religião, na filosofia oriental nós teremos uma grande aproximação entre religião e filosofia. Antes de começarmos, é importante tratar do contexto histórico, do que ocorria no Oriente, sobretudo na Ásia, podemos dizer dessa forma, enquanto a filosofia oriental se desenvolvia. Então, primeiramente, nós teremos a chamada hipótese ariana, a invasão de povos indo-europeus na Índia por volta de 2000, 2500 a.C., que irá ser caracterizada como a conquista das cidades harapianas, das cidades do Vale do Rio Indo, pelos povos indo-europeus. Isso daí terá uma importância fundamental para a filosofia indiana, pois, como nós vimos anteriormente, teria sido a ocupação ariana que teria, de fato, feito o surgimento do hinduísmo, a partir da mescla das religiões locais e das religiões indo-europeias teria surgido a religião hindu. Além disso, com a religião hinduísta surgiram também os textos sagrados do hinduísmo, os Vedas. O início da filosofia indiana, como nós veremos, será baseado nesses textos sagrados. Não é à toa que ela será conhecida também como filosofia védica. Nós teremos também depois, com o assentamento dos povos indo-europeus, que inclusive vão desenvolver um idioma sagrado, um idioma voltado para o uso sacerdotal, que será o sânscrito, que também será a língua da filosofia indiana. O sânscrito, no subcontinente indiano, ele terá o mesmo valor que o latim e o grego têm na Europa. Até hoje, inclusive, ele é fortemente utilizado de forma cerimonial. Com o assentamento dos arianos, surgirão 16 reinos que serão os 16 Mahajanapadas, que irão se consolidar na Índia por volta de 600 a.C. Ao mesmo tempo, nós teremos o colapso da dinastia Zhou na China, que vai levar ao período dos reinos combatentes, que por sua vez coincide também
com o surgimento da filosofia chinesa. E nós iremos ver por quê, né? Isso por volta de 500 e 200 a.C., até a vitória do Estado Qin e a fundação do Império Unificado Chinês com a dinastia Qin, que depois é substituída pela dinastia Han, que irá, entre outros feitos, elaborar a chamada Rota da Seda, permitindo então uma grande comunicação, um grande contato comercial entre os povos da Ásia, do Oriente Médio e até mesmo na Europa. Nesse aspecto, nós teremos também uma série de trocas, não apenas de mercadoria, mas também de princípios filosóficos. É a partir desse momento que nós vamos ter uma breve aproximação da filosofia oriental com a ocidental, que vai ser potencializada depois com as conquistas de Alexandre o Grande. Nós vamos ter a independência e expansão persa por volta do século VI a.C., com Ciro o Grande e seus sucessores. Os persas também irão desenvolver um sistema filosófico bem próprio nesse período. Nós teremos por volta de 322 a.C. a formação do primeiro estado unificado indiano, o Império Maurya, com Chandragupta Maurya, que vai conquistar toda a região do subcontinente indiano e parte do Himalaia. A expansão macedônia na Ásia, né? Então a expansão da Macedônia na Ásia e o processo de helenização do Oriente, né, acarretado por Alexandre o Grande, no qual a cultura grega e a cultura oriental elas vão se mesclar, né? Então nesse aspecto a filosofia grega ela vai acabar influenciando muitos sistemas filosóficos orientais. Por outro lado, a filosofia oriental também terá influência na filosofia grega na época do helenismo. E a morte de Alexandre e a separação de seu império entre os diádocos, que foram os generais de Alexandre que dividiram seu império, sendo que a maior parte da Ásia ficaria com Seleuco, né, e o Império Seleucida, além de vários outros reinos indo-gregos que vão se formar no Oriente. Em 320 depois de Cristo, os macedônios são expulsos da Índia e forma-se novamente um estado unificado na Índia, que é o Império Gupta, que não chega a ter o mesmo tamanho, a mesma extensão do Império Maurya, mas ele acaba ocupando metade do subcontinente indiano. E nós temos também, né, a dinastia Han, né, de 206 a.C. a 220 depois de Cristo, que vai adotar um dos sistemas filosóficos chineses, o confucionismo, com uma espécie de filosofia de Estado, até a sua ruína com o período dos Três Reinos. Enquanto isso ocorre, né, nós temos também a unificação do Japão sob o Yamato no século IV depois de Cristo e a fundação do Império Japonês. Todos esses eventos históricos, eles terão grande importância para a filosofia nessas regiões. Então, tratando do contexto filosófico, embora nós tratemos Oriente como uma coisa praticamente homogênea, o Oriente, ele na verdade diz respeito a várias civilizações e várias culturas, né? A noção de Oriente mesmo, ela acaba surgindo principalmente na Idade Média, mas ela acaba se popularizando com as grandes navegações para denotar aquilo que não era o Ocidente, ou seja, aquilo que não era herdado da cultura europeia, principalmente da Europa Ocidental. Então, quando nós tratamos de Oriente, nós não estamos falando de uma coisa só, mas de muitos povos e civilizações, cada uma com suas características particulares, histórias particulares, e ao pensar a filosofia nessas regiões, nós também temos que ter em vista isso, já que a filosofia chinesa, a filosofia persa e a filosofia indiana, por exemplo, elas terão muitas diferenças, né? Sobretudo porque elas têm como base a religião e aspectos culturais desses povos. Portanto, serão filosofias que podem até ter algumas preocupações parecidas, mas que irão abordá-las de forma totalmente diferente. Então, tratando brevemente sobre cada um desses exemplos, né? A filosofia oriental, nós podemos categorizá-la a partir de dois textos principais, né? Teria sido dois textos principais que deram origem ao que nós chamamos de filosofia oriental. Na Índia, nós teremos os Vedas.
Os Vedas foram uma coletânea de textos escritos em sânscrito da Índia na Antiguidade, que são depois reunidos por Vyasa em 4 grandes livros, né, que seria, no caso, o Rig Veda, o Yajur Veda, o Sama Veda e o Atharva Veda, que nós iremos ver posteriormente do que se trata. E no caso, então, os Vedas, eles não serão apenas a base da religião hindu, como a partir deles nós teremos o desenvolvimento também da filosofia hindu, já que os Vedas eles versam sobre vários assuntos, desde da natureza, da composição da natureza, até mesmo sobre ética, moral, política, conhecimento, entre outros aspectos. Então a filosofia indiana, ela terá como base os Vedas. Já no caso chinês, os chineses eles terão como pontapé inicial de sua filosofia o chamado I Ching, o livro das mutações, que era um manual de astrologia e de alquimia presente na China antiga, com seus hexagramas, né, seus símbolos de 6 traços, que oscilavam representando os elementos e suas uniões, né? Então até acredita-se que quem teria escrito o I Ching fosse o deus imperador Futi, que teria sido o fundador da primeira dinastia chinesa, a dinastia Shi. Ambos os livros eles serão resultantes da compilação de vários textos de autoria desconhecida, né? Então, nesse aspecto, não se sabe quem criou os Vedas ou o I Ching. É muito provável que anteriormente eram textos separados, vários textos separados que foram muito depois reunidos por uma pessoa, por um grupo de pessoas só, mas muitas vezes existe a crença de que foi uma divindade que os criou, como a ideia de que Brahma teria criado os Vedas e Futi teria criado o I Ching. Os Vedas são a base da filosofia indiana, como a religião hinduísta, e o pensamento filosófico védico ele terá forte influência na Índia e no Sudeste Asiático, assim como no Himalaia. Claro que ocorrerão rompimentos, de certa forma ocorrerão, nós iremos ver, né, o chamado sectarismo, né, que é o rompimento com a filosofia tradicional védica. No entanto, mesmo assim, os Vedas eles não perdem a importância para a filosofia indiana. E na China, durante o período dos reinos combatentes, nós teremos um verdadeiro estado de quase anarquia, né? Ou seja, com o fim do Império Central e com vários reinos, vários nobres guerreando constantemente entre si, paralisando o comércio e a educação. A filosofia chinesa ela surge nesse período como uma forma de buscar a resolução de problemas. Diante de tantos problemas que assolavam a China nesse período caótico, os primeiros filósofos chineses, então, eles surgem pensando em qual seria a melhor solução para aquela situação. O que é bem característico da filosofia chinesa, né? Porque a filosofia chinesa ela é bem voltada a essa ideia de resolução de problemas. Um dos sectarismos da filosofia védica será justamente o budismo, que vai se configurar como uma religião própria. Na antiguidade, né, nós teremos também, por volta do século III, II a.C., uma grande expansão do budismo, que irá também afetar os sistemas filosóficos orientais, né? Principalmente depois que o imperador Maurya Ashoka, ele destrói Kalinga, ele se arrepende do massacre que ele cometeu, e com isso ele se converte ao budismo, né, fazendo com que o budismo tivesse um alcance muito maior nesse período do que o hinduísmo na região da Índia e do Extremo Oriente. Começaremos então agora com a filosofia védica indiana. Então, o que seria a filosofia védica indiana? Conforme eu falei, é uma filosofia que é baseada nos textos sagrados do hinduísmo, os Vedas, coletâneas de texto que são a base da religião hindu. Os primeiros registros que nós temos dos Vedas, eles datam de por volta de 2000 a.C. Eles são escritos em sânscrito, que teria supostamente sido a língua dos ocupadores indo-europeus, arianos, como podem ser chamados, na Índia, na antiguidade, né? E, no caso, os Vedas, eles são, na verdade, coletânea de vários poemas que possuem versos chamados de mantras, né? Então, os
poemas dos Vedas, né? Os Vedas eles são escritos em forma poética, isso é importante ressaltar, sendo que cada poema ele tem versos que são os mantras, que são fundamentais, inclusive, para a religião hinduísta até o dia de hoje, né? Então, os mantras eles são bastante importantes para os rituais hindus. E não apenas hindus, como também de religiões que derivam do hinduísmo, como é o caso do jainismo e do budismo, como nós veremos posteriormente. A finalidade dos Vedas, dos textos, dos poemas, de uma forma geral, era alcançar o conhecimento. Por isso, os textos eles tinham rituais que serviam de base para os seres humanos alcançar o que não poderiam alcançar sozinhos. Então, nesse aspecto, nós entendemos por que a filosofia indiana ela se baseia em textos religiosos. Além de textos religiosos, os Vedas também eles continham vários aspectos de observação, de ciências, de pensamento, né, de política, de ética, né, vários ramos da filosofia de uma forma geral. Então os Vedas eles tratavam dos mais variados assuntos, como por exemplo astronomia, astrologia, medicina, dança, desejo, organização doméstica, artes marciais, saúde, meditação, autoconhecimento, poesia, canto, entre tantos outros assuntos possíveis. E os Vedas também, eles apresentam conceitos que são recorrentes não só na religião, como na filosofia hinduísta. Então, entre os conceitos principais que nós devemos ter nesse momento, nós devemos pensar no conceito de Brahman, né? Lembrando, Brahman, ele não é necessariamente o deus Brahma. Tá? O deus Brahma, que é o criador do hinduísmo. Né? Brahma seria uma divindade. No entanto, o Brahman é o princípio criador, seria a força criadora. Podemos dizer que o Brahman, ele parte de Brahma, né? Mas ele não é o Deus, né? Então, existe uma grande confusão nesse aspecto por conta da grafia, né? E mesmo da pronúncia, que são muito parecidas, né? Brahman, então, não se refere necessariamente ao Deus Brahma, mas sim ao princípio metafísico, criador e absoluto de toda a existência. Ele será um conceito muito recorrente na filosofia védica, como nós veremos. Nós temos também o princípio de Atman, que é a alma, que pode ser compreendida tanto como um fenômeno à parte ou como uma manifestação do Brahman. Isso também nós veremos, né? A filosofia hinduísta, ela costuma ser dividida em Dvaita e Advaita, que traduzindo literalmente significa dualista e não dualista, né? Aqueles que acreditam que o Atman, a alma, eles são princípios separados, são chamados de dualista. Já aqueles que acreditam que, na verdade, a alma, ela é uma extensão do absoluto, é uma extensão do Brahman, serão chamados de Advaita, ou podemos traduzir como não dualistas ou monistas. Nós temos também vários outros ramos intermediários, né, que vão acreditar que a alma, que a relação corpo e alma, ela é dual, mas não tanto assim, né, com algumas restrições, entre outros aspectos, que é o que nós veremos ao longo dessa aula. E o Om, que é o som do universo. O Om, o que ele consiste exatamente, né? O Om, ele é um termo que é constantemente usado para o início e o fim do mantra. Então, sempre que num ritual, né, no caso indiano, né, alguém citar um verso, né, um mantra dos Vedas, costuma-se iniciá-lo com o Om e encerrá-lo como o Om. E o que seria o Om? O Om, na verdade, ele teria sido, né, segundo algumas versões, algumas vertentes do hinduísmo, o som da criação do universo. Por isso, então, que ele é reproduzido nos rituais. E a própria escrita dele, no caso, contém vários simbolismos. As partes da escrita do Om em sânscrito indicam os elementos, né, os elementos primordiais: água, terra, fogo, ar, e o éter, que é o elemento dos astros. E mesmo assim,
a composição, a organização, o arranjo dessas letras também possuem um simbolismo bastante claro, com o Bindu, que é o ponto transcendental, o Jagrat, que é o estado acordado, né, a mente consciente, o M, que é o Shushupti, que é o estado inconsciente, o U, que seria o Swapna, que seria o estado de sonho, né, a mente subconsciente do passado, e o Raif, que é a conexão inefável entre o infinito e o finito, né? Então, a própria palavra Om, ela carrega simbolismo mesmo na sua composição escrita, e é uma palavra bastante sagrada segundo os Vedas. É o princípio do samsara, né? O que seria o princípio do samsara? O samsara é o ciclo do renascimento. Como nós já vimos anteriormente, a religião hindu, ela acredita na reencarnação. Ela acredita que após a morte, a alma ela é reorganizada para entrar em um novo corpo. Isso também é um aspecto fundamental da filosofia védica. Então, o samsara é o ciclo que a alma percorre para se instalar num corpo, viver, morrer e depois se purificar para se instalar novamente. E está intimamente associado aos conceitos de karma e de dharma, né? Lembrando, karma, que é basicamente, né, a ideia da ação e reação, né? Ou seja, a ideia de que aquilo que você faz de bom ou de correto acaba sendo favorecido no destino, enquanto aquilo que você faz de mal ou incorreto leva a um período de crise, a um período de má sorte, né? E o Dharma, que seria o papel que os indivíduos possuem em vida. Então, se você exerce bem o seu Dharma, você acaba positivando o seu karma. E isso é importante, pois a samsara ela é infinita. Ou seja, tudo que você faz nessa vida vai acumular, vai positivar ou negativar o karma para a próxima encarnação. Então esse ciclo do samsara, embora seja muito importante na religião hinduísta, também tem grande importância para a própria filosofia védica. Segundo a maior parte da filosofia védica, considera-se que o indivíduo ele é completo e não precisa de nada demais, né? Isso também tem um fundamento muito importante na filosofia. É bem aquela ideia, né, do que o ser ele é autônomo, né? O ser ele é aquilo que não depende de outras coisas para existir. Esse é um princípio bastante básico para a filosofia védica. Então, os Vedas eles são compostos de vários textos que têm origem desconhecida e acredita-se que quem acabou organizando primeiramente foi o sábio Vyasa. Ele teria sido o primeiro a classificar e organizar os Vedas segundo os 4 objetivos da vida, que seria o Kama, desejo ou prazer, o Artha, riqueza e poder, o Dharma, que é a função da vida, o papel que você deve exercer em vida, e o Moksha, que é o resgate final da alma ou libertação. Então, esses 4 fundamentos da vida, eles são organizados para dar origem aos seguintes Vedas. O Rig Veda, que compõe principalmente hinos e rituais, o Yajurveda, que é liturgia e sacrifícios, o Samaveda, que é o canto ritual, e o Atharva Veda, que é de uso mais sacerdotal, né? Então, esses são os 4 Vedas e é assim que eles são principalmente caracterizados. Começando então a tratar das escolas védicas, já por volta de 1500 a.C., nós vamos ter várias interpretações védicas que passam a seguir um caminho mais ortodoxo e dogmático. Ortodoxo quer dizer é fiel às tradições religiosas, busca fazer uma interpretação fiel dos textos. E dogmático quer dizer o quê? Que, no caso, você constitui uma escola de pensamento que acaba sendo rigorosamente seguida, né? Então, dogmatismo é a ideia de você reproduzir ou reinterpretar uma ideia sem fazer grandes críticas a ela, sem reformulá-la. Você pode até criticar alguns aspectos de um determinado sistema, mas você mantém esse mesmo sistema. Então, a filosofia védica ela vai inicialmente se caracterizar com dogmatismo.
Essas escolas elas não tiveram apenas um fundador e foram formadas a partir de ensinamentos e meditações de vários monges. Provavelmente, inclusive, no começo era uma tradição oral, assim como o que nós teremos na Grécia posteriormente, mas que depois, com o tempo, passaram a ser registradas por escrito. Então é difícil precisar quem seria o fundador dessas 3 primeiras escolas védicas. E quais são as 3 primeiras escolas filosóficas védicas? A primeira é o chamado Vedanta. O Vedanta, ele é fortemente baseado numa tradição resultante da interpretação dos gurus, ou rishis, e que possui foco na relação entre a alma do indivíduo, ou seu Atman, e a causa suprema do universo, que seria o Brahman, né? Inclusive, parte do princípio de que quando uma pessoa morre, né, a morte ela dissolve o corpo, e a alma, ela se forma como bolhas, podemos dizer dessa forma, né, formadas por causalidade. E com o tempo, essa alma, ela acaba se misturando ao Brahman, ao princípio criador e absoluto, ela se condensa no Brahman e ela é reorganizada posteriormente para depois ela acabar sendo novamente enviada para um outro corpo, né? Então, nesse sentido, o Vedanta, ele tem como base essa ideia da relação entre a alma individual e o princípio criador absoluto. Ela é fortemente relacionada à meditação, à autodisciplina e à conexão espiritual. Ela está presente na parte final do texto dos Vedas, no qual nós temos o autoconhecimento, o conhecimento sobre si, né? Então, o autoconhecimento é fundamental para o Vedanta. Outra escola filosófica contemporânea ao Vedanta é o Yoga, que também é muito parecida com o Vedanta, só que enquanto o Vedanta tem mais foco nas questões espirituais para o autoconhecimento, a Yoga valoriza o corpo, a mente e o indivíduo como um total, ou Tantra, né? Então a ideia de Tantra teria surgido com a filosofia Yoga, né? E nesse aspecto ela considera que corpo, mente e indivíduo são uma coisa só, né? Então, diferentemente do Vedanta, que é mais voltado para o espiritual e para o autoconhecimento, o Yoga ele busca, na verdade, a compreensão da relação entre o espiritual e o corporal. Não é à toa que a filosofia Yoga inspirou também uma arte chamada de Yoga, né? Que é uma arte corporal e espiritual bastante utilizada na antiguidade como uma forma ritual, mas hoje também é bastante utilizada como uma atividade de lazer, embora a yoga contemporânea seja bem diferente da yoga antiga, né? Isso é importante deixar bastante claro. E nesse aspecto, né, as 3 partes do indivíduo, né, o corpo, a mente e o indivíduo, elas são igualmente importantes para o alcance do conhecimento. E nessa conexão entre o espiritual e o material, existe o princípio do chakra. O que seria o chakra? O chakra, inicialmente, no sânscrito original, dizia respeito ao ciclo do Dharma, ou seja, as funções que o indivíduo deve estabelecer em sua vida, inclusive para ter um bom karma. No entanto, posteriormente, o chakra passou a ser associado à energia espiritual, né? Passa a ganhar uma conotação físico-psíquica. E em que consistem os chakras no contexto contemporâneo? Basicamente, os chakras são vários pontos de energia espiritual, né? Onde a energia espiritual e a física, elas se coincidem, né? E que estão localizados em partes estratégicas do corpo humano. Então, entre os principais chakras que nós temos o primeiro chakra, que é o chakra raiz, né? O chakra Muladhara, né? Que é envolvido na base do corpo, no caso, né? Ele está presente na base corporal, né? Mais ou menos próximo da lombar, podemos dizer dessa maneira. E nós temos daí o segundo chakra, que é o Svadhisthana. O Svadhisthana, ele é o chakra sexual, ele coincide com os órgãos sexuais. Nós temos daí o terceiro chakra, que é o Manipura, que é o chakra do plexo solar, que coincide mais ou menos com o estômago ou fígado. O quarto chakra, que é o Anahata, que é o chakra cardíaco e coincide com o coração. O quinto chakra, que é o
Vishunda, que é o chakra laríngeo, presente na garganta. O sexto chakra, que é o Ajna, que está na altura dos olhos e corresponde à visão. E, por fim, o último chakra, o sétimo chakra, que seria o Sarashara, que seria o chakra coronário ou pineal, né? Os chakras, eles são, podemos fazer na seguinte metáfora, uma espécie de lagos, né? Podemos dizer dessa forma, lagos que concentram a energia espiritual, né? E que estão bloqueados, né? Bloqueados com as nossas preocupações materiais, com as nossas preocupações irrelevantes. A partir da meditação, é possível conectar esses lagos de energia espiritual, como se você limpasse as barreiras que estão impedindo a água ou a energia, no caso, de fluir, e com isso os chakras, eles se conectam, permitindo uma grande elevação espiritual. No entanto, essa meditação ela pode levar anos e muito dificilmente alguém consegue atingir a conexão entre os 7 chakras, principalmente o caso do chakra coronário, né, o Sarashara, que praticamente ninguém, com exceção talvez de Buda, tivesse conseguido libertar, tivesse conseguido conectar ao resto dos chakras, né? Então os chakras, eles seriam essas fontes de energia espiritual que estão relacionadas ao material. Outra escola védica também que surge nesse primeiro momento é o Sramana. O Sramana, ele foi fundado por monges errantes, monges que caminhavam de cidade para a cidade ensinando as pessoas e adquirindo assim vários discípulos. No caso, ele possui foco o combate à austeridade, o surgimento de métodos experimentais para a compreensão do mundo e originou a ideia da vida e da morte como ciclo da libertação ou moksha. Então, né, seriam ordens de monges, podemos dizer dessa forma, que se desprendiam de qualquer bem material, que se livravam de qualquer bem material ou de riqueza e buscavam observar racionalmente o mundo. Também acredita-se que o Sramana teria dado origem à filosofia natural indiana, no sentido do qual você usa a filosofia para compreender a natureza. Então, essas teriam sido as 3 primeiras escolas filosóficas orientais, as 3 primeiras escolas filosóficas védicas e indianas, né? No caso, o Vedanta, que é mais voltado para o autoconhecimento e a conexão do espírito com o Brahman, o Yoga, que tem uma busca maior pela conexão corpo e espírito, e o Sramana, que combate a austeridade e busca um método de observação racional para a realidade. Então são essas as primeiras escolas filosóficas na Índia antiga. Nessa aula em específico, nós iremos tratar da chamada ortodoxia védica, ou ástica. Né? O que seria a ástica? A ástica são escolas da filosofia védica que buscam se manter fiéis aos Vedas, a interpretação mais literal e mais rigorosa dos Vedas, e que em geral não se desprendem do hinduísmo. Então, né, nós vamos ter, na mesma época em que nós vamos ter o surgimento da ástica, nós teremos também o surgimento da chamada Nástica, que seria o sectarismo, que vai originar inclusive o budismo e o jainismo, como nós veremos depois. No caso, mesmo com tantos movimentos sectaristas, com a crítica das interpretações mais ortodoxas védicas, assim como também o surgimento de novas religiões que acabam se desprendendo do hinduísmo, nós ainda vamos ter alguns sábios indianos que vão preservar as tradições purânicas, ou seja, baseadas nos textos antigos, e que vão formar movimentos ortodoxos. Entre eles, né, nós vamos ter uma grande preocupação de tentar buscar os ensinamentos das primeiras escolas que nós vimos agora há pouco, e destacam-se principalmente entre as grandes escolas ortodoxas a chamada Samkhya, que é a escola dos 25 princípios. Ela possui caráter dualista, ou seja, mente e corpo são matérias opostas à consciência. Então, nesse sentido, o corpo ele é desprendido do Brahman, do princípio absoluto. Embora o Brahman tenha criado o corpo, eles são princípios
independentes. Algumas vertentes, inclusive, mais radicais, eram ateias, ou seja, não acreditavam em divindades e acreditavam apenas no princípio do Brahman. Entre os principais filósofos dessa vertente, nós teremos Chanakya, que foi o primeiro ministro do imperador Chandragupta Maurya, que chegou a formar o primeiro estado unificado da história indiana, e teria escrito o Arthashastra, que é o tratado de economia escrito por volta de 300 a.C. Né? No caso, o Chanakya, ele era bastante pragmático na política, né? Na obra dele, ele fala claramente quais são as obrigações de um rei, sobre como lidar com uma crise e como gerenciar a economia de forma prática. Então, ele tinha uma visão bastante prática, pragmática da política e economia. Além dele, nós temos também o Jaimini, que foi o fundador da chamada escola Mimamsa, ou exegese védica, que teve como foco estudos da filosofia da linguagem, filologia, ou seja, a origem das palavras, e preocupação com Dharma. Era uma escola bastante voltada para a meditação, tanto para o autoconhecimento como para o conhecimento de coisas exteriores. Nós vamos ter também Kanada, que teria vivido na Índia por volta do século II a.C., que é o chamado atomista hindu. Né? Ele que teria levado o atomismo para a Índia, já que ele acreditava que todos os objetos do universo físico são reduzidos a átomos, ou seja, a partículas indivisíveis. Provavelmente ele teve uma grande influência da escola atomista grega, cujas ideias devem ter percorrido até chegar na Índia com a ocupação de Alexandre o Grande. Então, o primeiro filósofo indiano a tratar do atomismo seria então o Kanada. Né? Ele teve forte influência do atomismo de Demócrito, Leucipo e também de Epicuro. E Ramanuja, que foi o fundador de uma escola própria chamada Vishishtadvaita, que traduzindo do sânscrito, significa monista com especificidade, ou seja, ele não era dualista, ele não acreditava que a mente humana e o Brahman eram coisas separadas, né? Mas, por outro lado, ele acreditava que a única realidade era Brahman, que se manifestava em multiplicidade. Né? Então, ele não acreditava que a mente humana ela era uma coisa autônoma ou era um mero apêndice do Brahman. Muito pelo contrário, ele acreditava que a mente humana era o próprio Brahman. Né? O Brahman ele seria a única coisa existente, o único princípio existente, mas que se manifesta de forma múltipla. É quase um panteísmo, vamos dizer assim, né? A ideia de que a própria natureza é divina, de que Deus é a própria natureza, ele personifica a própria natureza. Posteriormente, já no período medieval, nós vamos ter também, entre outros filósofos ortodoxos, Sri Madhvacharya, que é o fundador do Dvaita, o dualismo, né, que acredita que existem dois mundos igualmente reais, o mundo do Brahman e o mundo dos indivíduos, mais ou menos parecido no caso com a ideia de Platão, de mundo das ideias e mundo sensível. O Nimbarka, que foi o fundador do Dvaita, o dualismo não dualista, e que afirma que, na verdade, o mundo possui três categorias de existências que são independentes, mas que estão relacionadas ao Brahman, né? Por isso que seria um dualismo não dualista. Existem três mundos, vamos dizer dessa forma, diferentes, mas todos eles estão interligados no Brahman, no princípio criador absoluto. Nós teremos também o Vallabhacharya, que foi o fundador do Sudavaita, ou não dualismo puro, que é caracterizado pelo monismo, no qual a alma é uma parte imperceptível de Brahman. Nesse aspecto, né, a alma ela não seria diluída no Brahman, mas ela seria como uma extensão do Brahman, do princípio criador absoluto, nos corpos. E mais para frente, né, no final da Idade Média, nós temos o Chaitanya Mahaprabhu, que é o fundador do Achintya Bheda Abheda, que é a unidade e diferença inconcebível em sânscrito, e que tinha como base a ideia de que a alma é um elo com Brahman, que não pode ser compreendido pelos seres humanos. Né? Então, a alma, nesse sentido, ela não seria necessariamente uma extensão do Brahman, mas seria o elo que ligava o corpo,
que ligava a consciência ao princípio criador absoluto. E mais para frente teremos o Ram Mohan Roy, que é o fundador do Neo-Vedanta. No caso, Ram Mohan Roy, ele acaba vivendo na Índia, já colonizada pelo Reino Unido, pelos britânicos no caso, né? E ele é o fundador do Neo-Vedanta, que é uma interpretação védica que possui interferência cristã. No caso, é não dualista, sendo que para ele Brahman é desprovido de categorias e classificações, e possui como foco a fé racional, a reforma social e a identidade nacional. Foi ele que instituiu a chamada Igreja Unitária da Índia, que é o Brahmoísmo. O que seria o Brahmoísmo? O Brahmoísmo, ele é uma espécie de monoteísmo hindu, né? Lembrando que o hinduísmo, ele acredita em vários deuses, sendo 3 os principais: a Trimurti, né? Brahma, a criação; Vishnu, a manutenção; e Shiva, a destruição. No caso, Ram Mohan Roy, ele acaba fundindo o hinduísmo com o cristianismo ao acreditar em apenas um único Deus. No entanto, esse Deus é o Deus Brahma. Na política mesmo, ele advogou por várias reformas sociais, entre elas a proibição do ritual Sati, no qual a viúva ela se atirava numa pira de fogo com a morte do marido, repetindo o que Sati teria feito, né? Ela teria se atirado no fogo para impedir que Shiva matasse seu pai, e depois teria ressuscitado como Parvati, né? E nesse aspecto, e também ele advogou pela proibição da poligamia na Índia, né? Então, entre as principais escolas ortodoxas védicas, nós temos essas. Claro que não são as únicas, no entanto, são algumas das principais. Na próxima aula, então, nós iremos tratar principalmente da filosofia védica nástica, né, que seria o sectarismo, e que inclusive originará 2 religiões muito importantes na Índia, que é o budismo e o jainismo. Uma boa tarde a todos e tudo de bom!